Olá, exploradores do cosmos! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo universo. Hoje, vamos pousar no nosso vizinho vermelho e mergulhar numa das maiores questões da humanidade. Estamos sozinhos no universo. E a nossa primeira paragem nesta busca é Marte. Por que Marte? Porque este planeta desértico e gelado fascina tanto os cientistas e sonhadores. Desde que olhamos para o céu noturno, vimos Marte como um ponto de luz avermelhado, um farol de mistério. Os antigos deram-lhe nomes de deuses da guerra, mas a nossa perspectiva mudou com a invenção do telescópio. No século XIX, astrônomos como Giovanni Schiaparelli observaram o que pareciam ser canali, canais em italiano. A palavra foi mal traduzida para canals em inglês, sugerindo construções artificiais. Isto inflamou a imaginação do público. Percival Lowell, um astrônomo americano, dedicou a sua vida a mapear estes canais, convencido de que eram sistemas de irrigação construídos por uma civilização marciana desesperada por água. Claro, hoje sabemos que estes canais eram ilusões de ótica, mas a semente da ideia de vida em Marte já tinha sido plantada. A ficção científica, com obras como A Guerra dos Mundos, cimentou para sempre no nosso imaginário a imagem de marcianos, fossem eles amigáveis ou hostis. Mas a ciência precisava de provas, e a verdadeira exploração estava apenas a começar. A era espacial trouxe-nos para mais perto do que nunca. As primeiras missões, como as sondas Mariner na década de 60, enviaram as primeiras imagens de perto de Marte. E o que vimos foi um mundo desolador, cheio de crateras, mais parecido com a Lua do que com a Terra. Onde estavam as cidades? Onde estavam os canais? O otimismo inicial diminuiu, mas a ciência não desiste. Em 1976, as sondas Viking pousaram em Marte com uma missão ambiciosa: procurar vida diretamente. Realizaram experiências biológicas no solo marciano, procurando sinais de metabolismo. Os resultados foram confusos. Uma das experiências deu um resultado positivo, mostrando uma libertação de gases que poderia ser interpretada como respiração microbiana. No entanto, outras experiências não encontraram moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida como a conhecemos. Os cientistas concluíram que o resultado positivo era provavelmente devido a reações químicas exóticas no solo marciano e não à biologia. Foi um balde de água fria, mas uma lição importante. Procurar vida noutro mundo é incrivelmente difícil. As missões Viking definiram a busca por décadas, mudando o foco de procurar vida agora para procurar as condições para a vida no passado. Então mudamos a nossa estratégia. Em vez de procurar marcianos, começamos a seguir a água. A vida na Terra, em todas as suas formas, depende da água líquida. Se Marte já teve água, talvez tenha tido vida. E as evidências começaram a acumular-se de forma espetacular. As missões Mars Global Surveyor e Mars Odyssey, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mapearam a superfície em detalhe. Revelaram leitos de rios secos, deltas de rios antigos e desfiladeiros esculpidos por inundações catastróficas. Era claro, Marte nem sempre foi o deserto gelado que vemos hoje. Tinha um passado quente e úmido. Depois vieram os rovers. O Spirit e o Opportunity, que pousaram em 2004, foram os nossos geólogos robóticos em Marte. Eles encontraram minerais como hematita e jarosita, que na Terra se formam em presença de água. O Opportunity, que foi desenhado para durar 90 dias, continuou a explorar por quase 15 anos. A sua longevidade permitiu-nos construir uma imagem detalhada de um passado aquático. Mais tarde, a sonda Phoenix, que pousou perto do Polo Norte marciano em 2008, fez uma descoberta histórica. Escavou e tocou diretamente em gelo de água, logo abaixo de uma fina camada de poeira. A água não era apenas uma teoria sobre o passado. Estava lá, congelada sob os nossos pés robóticos. Com a prova de água no passado e no presente congelada, a próxima pergunta era: o ambiente marciano antigo poderia realmente ter suportado vida? Para responder a isso, precisávamos de um laboratório móvel mais avançado. Entra em cena o rover Curiosity, que pousou na cratera Gale em 2012.
A cratera Gale foi escolhida porque tem uma montanha gigante no centro, o Mount Sharp, cujas camadas de rocha são como as páginas de um livro de história marciana. O Curiosity não estava a procurar vida diretamente, mas sim habitabilidade. E encontrou. Analisando amostras de rocha, descobriu que o leito de um antigo lago na cratera Gale continha todos os ingredientes químicos essenciais para dar vida: enxofre e nitrogênio, oxigênio, fósforo e carbono. E a água não era nem muito ácida, nem muito salgada. Era um ambiente que, se existisse na Terra, estaria repleto de micróbios. Foi um momento eureka. Marte, há milhares de milhões de anos, era um planeta habitável. Isso leva-nos à missão mais recente e emocionante: o rover Perseverance e o seu companheiro voador, o helicóptero Ingenuity. O Perseverance pousou na cratera G0 em 2021, um local ainda mais promissor. Por quê? Porque G0 é um antigo delta de rio, um lugar onde a água fluía para uma cratera, depositando sedimentos camada por camada. Na Terra, deltas de rio são excelentes a preservar sinais de vida antiga, as chamadas bioassinaturas. O Perseverance está equipado com ferramentas para analisar a composição química e mineralógica das rochas em busca desses sinais. Pode ser um padrão específico nas rochas, certos tipos de moléculas orgânicas ou até mesmo microfósseis. Esta é a primeira missão desde a Viking a procurar ativamente sinais de vida passada. Mas a missão do Perseverance tem um objetivo ainda mais audacioso. Ele não está apenas a analisar as rochas, está a recolher as amostras mais interessantes e a selá-las em tubos de titânio. Estes tubos são depois deixados na superfície para serem recolhidos por uma futura missão, a Mars Sample Return. Esta missão, uma colaboração complexa entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, irá lançar um foguetão a partir de Marte para trazer essas amostras para a Terra. Por que tanto esforço? Porque os nossos laboratórios aqui na Terra são muito mais sofisticados do que qualquer instrumento que possamos enviar num rover. Trazer essas amostras para casa é, atualmente, a nossa melhor hipótese de responder de forma definitiva à questão da vida em Marte. Seria a primeira vez que traríamos amostras de outro planeta para a Terra. Enquanto procuramos vida no passado, alguns cientistas ainda se perguntam: e se a vida persistir hoje? Se a vida existiu em Marte, poderia ter recuado para o subsolo. A superfície de Marte é bombardeada por radiação e é extremamente fria, mas a alguns metros de profundidade, as condições são mais estáveis. Poderia haver aquíferos subterrâneos de água salgada, protegidos da radiação, onde micróbios poderiam sobreviver? Missões como a Mars Express detetaram o que podem ser lagos de água líquida sob a calota polar sul. Além disso, temos os misteriosos penachos de metano. Na Terra, a maior parte do metano na atmosfera é produzida por seres vivos. O Curiosity detetou picos sazonais de metano, que sobem no verão e descem no inverno. A causa ainda é desconhecida. Pode ser um processo geológico, como a reação de água com certas rochas, ou poderia ser biológico. Poderiam ser micróbios no subsolo a respirar metano? É um dos mistérios mais intrigantes de Marte hoje. A busca por vida em Marte não é apenas sobre encontrar pequenos micróbios verdes. Encontrar qualquer forma de vida, mesmo que seja fóssil e microbiana, seria uma das descobertas mais profundas da história da humanidade. Significaria que a vida não é um acaso único da Terra. Significaria que a vida pode surgir em qualquer lugar onde as condições sejam minimamente favoráveis. Isso transformaria a nossa compreensão do nosso lugar no cosmos. Se a vida surgiu de forma independente em dois planetas vizinhos no mesmo sistema solar, as probabilidades de que o universo esteja repleto de vida aumentariam exponencialmente. E o futuro? A exploração continua. Missões futuras, como a ExoMars da Agência Espacial Europeia, planeiam perfurar até 2 metros de profundidade no solo marciano, muito mais fundo do que qualquer missão anterior, para procurar bioassinaturas protegidas da radiação da superfície. E, claro, o objetivo final é enviar humanos a Marte. Astronautas geólogos equipados com o seu conhecimento e intuição poderiam explorar e descobrir coisas que os robôs poderiam perder. Eles poderiam seguir pistas em tempo real e talvez serem os primeiros a olhar para um fóssil marciano com os seus próprios olhos.
A jornada para encontrar vida em Marte é uma maratona, não uma corrida. É uma história de engenho, perseverança e uma curiosidade insaciável que nos define como espécie. Cada missão baseia-se na anterior, cada descoberta abre novas questões e nos leva um passo mais perto da resposta. Talvez encontremos fósseis nas amostras trazidas para a Terra. Talvez detetemos vida ativa no subsolo. Ou talvez descubramos que Marte sempre foi estéril. Mas mesmo essa resposta seria, por si só, profundamente significativa, ensinando-nos o quão especial e precioso é o oásis de vida que chamamos de Terra. A busca continua. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta exploração de Marte. O que acham? Acreditam que encontraremos vida no planeta vermelho? Deixem as vossas teorias nos comentários abaixo. Se gostaram desta viagem cósmica, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras pelo universo. Até a próxima, exploradores!